pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu quero mostrar para vocês alguns momentinhos da minha rotina de estudos. No momento que eu tô gravando, eu tô editando esse vídeo numa quinta-feira. Esse vídeo, no caso, era para ter saído ontem, na quarta, mas eu tive alguns problemas, então eu só consegui editar hoje. Mas vou deixar aí alguns registros da minha sessão de estudos ontem. Infelizmente, foi um dia que consegui estudar bastante, até eu confesso que esses dias eu fiquei um pouco adoentada, meio desanimada para estudar, fora a questão do sono também, que não ajudou muito, mas vou deixar algumas coisinhas. No dia que eu gravei, no caso, terça-feira, eu resolvi revisar algumas coisas de matemática que eu havia ficado em dúvida. Aí eu aproveitei para também revisar alguns temas para Enem, que é o meu foco esse ano para estudar, mesmo fazendo como treineira. Eu admito que eu não sou muito de gravar quando eu estou estudando, porque eu sinto que eu não consigo me concentrar sabendo que tem uma tela me gravando. Então eu tenho que ficar vendo se a câmera tá focando direito, se o áudio tá pegando, se tá sincronizado direitinho, tanto que vocês vão ver que eu tô um pouquinho meio distraída, às vezes me pego olhando pra câmera, ajustando as coisas na mesa do meu lado. Por isso que do todo das horas que eu consegui estudar, esses aí são só alguns registrozinhos, mas que eu quis deixar com vocês, tanto como uma forma de conteúdo, como também para motivar vocês, caso vocês que queiram ver alguém estudando para se motivar um pouquinho a estudar também. Ainda mais se vocês estiverem também, assim como eu, se preparando para um vestibular e queiram tornar a sessão de estudo de vocês menos cansativa. Mas aí, essa primeira parte da manhã foi mais uma revisão. Eu não quis pegar muito pesado, porque eu já, antes de geralmente estudar de manhã, eu geralmente faço as outras coisas da casa. Arrumar, lavar roupas, louças, querendo ou não, antes de os hobbies e os estudos, a gente tem os afazeres também. Todo mundo tem uma rotina. E essa semana, a minha rotina antes de fazer as minhas coisas, foi bem agitada. Foi até por isso, inclusive, que acabei não conseguindo trazer tantos vídeos e conteúdos diversificados para vocês essa semana. Essa segunda parte do vídeo eu gravei no período da tarde, depois daquela sessão de estudo de manhã, eu geralmente dou uma pausa para ir ter um momento livre, onde eu leio, assisto algum anime. Aí foi almoçar, descansei um tempinho e depois voltei. Dessa vez, só que eu resolvi praticar um pouco da revisão que eu havia feito, respondendo as questões do Enem do ano passado. Pelo menos para mim, eu recomendo muito de que depois vocês revisarem conteúdos, principalmente esses conteúdos mais de aplicação de fórmula e de conceitos matemáticos, como a própria matemática, física, química, é mais fácil você revisar e aprender de fato o que você estava vendo, respondendo questões. Porque, querendo ou não, como se trata de coisas mais práticas, o cérebro ele pode ser que absorva com mais facilidade, mas isso vai de vocês. Agora, vou deixar vocês aí com esse takezinho de eu estudando, depois volto para dar mais algumas considerações para vocês.
depois desse tempinho que eu fiquei fazendo, corrigindo, essa sou eu depois de terminar todas as questões, cansada. Botei um lofazinho enquanto eu ia corrigindo, só para ter uma noção de como havia sido meu desempenho. Gente, inclusive, eu recomendo muito que enquanto vocês estiverem estudando e fazendo simulados como esse, vocês corrijam as questões para ver os acertos, onde é que vocês estão errando, se vocês estão conseguindo entender a matéria, se precisa revisar alguma coisa, se tem muitas lacunas. Porque, por exemplo, enquanto eu corrigia, eu percebia que eu sabia muitas das questões, mas eu tive alguns erros que foram principalmente, talvez por falta de atenção, ou que eu não soube interpretar muito bem. Porque para quem já fez ou estuda para concorrer ao Enem ou a outros vestibulares, sabem que as questões não são nada fáceis. Muitas delas, na verdade, não é que elas não sejam fáceis, mas elas são complexas no sentido que tem muito texto e muitas informações. E às vezes você já está cansado da outra parte da prova e não consegue ter um raciocínio já suficiente para resolver tudo a tempo. Mas enquanto eu corrigia, como eu disse para vocês, e estava conferindo com gabarito online disponibilizado do lado, eu percebi que eu sabia muitas das questões que eu havia errado, mas justamente por não ter conseguido interpretar ou não ter entendido muito bem, eu acabei de algum modo errando, confundindo a resposta. Algumas, o cálculo estava certo, mas a resposta eu havia errado por pura besteira mesmo, gente. E acontece. Mas é justamente por isso que eu faço esses simulados para ir treinando, para ir revisando, para justamente saber o que eu ainda não consegui entender daquela matéria ou daquele assunto em específico, para eu poder preencher essas lacunas e focar nelas para no dia eu conseguir não apenas estar preparada, como ter mais chances de acertar. Embora eu admita que esse ano eu vá fazer o Enem mais como treineira, eu pretendo prestar a universidade. Então, pelo menos se eu conseguir fazer esse ano e ter uma boa porcentagem de acertos, eu vou me sentir mais segura para fazer no terceirão quando for para valer. E eu recomendo também que vocês façam, sim, esses vestibulares como treineiros, se vocês estiverem no ensino médio, até no último ano fundamental, como eu estive uma vez. Agora eu estou no segundo ano, caso vocês não tenham lembrado, mas ainda assim, eu não recomendo que vocês façam isso ou se preocupem com isso logo assim que vocês entrarem no ensino médio, porque dependendo do ensino médio que vocês forem, seja ele técnico, integral, com algum outro tipo de extracurricularidade, vocês vão ter outras coisas para se preocupar. Então, eu recomendo que vocês se interessem um pouquinho mais pelo Enem, mas lá pelo segundo ano, terceiro, mas preferencialmente pelo segundo, porque no segundo ano você vai começar a ver alguns assuntos que realmente podem já agregar como uma revisão para Enem, e no terceiro ano também, que quando você for fazer a prova real, você não apenas vai ter uma base, como você não vai estar tão ansioso, já não vai ser a primeira vez. Você fazendo como treineiro, deixa o segundo, você já, ou até o primeiro, quem sabe, você chegando lá no terceirão, você já vai dizer, isso aqui eu já vi, eu já me sinto mais confiante, já estou mais preparado. Mas é só um conselho mesmo para vocês. Ismael, vou deixar aí a dica. Agora, uma coisa que eu digo também é que vocês não precisam, se vocês tiverem uma rotina puxada, precisar perder o sono de vocês, porque por mais que vestibulares sejam importantes, que são ainda mais num país onde ainda muitas pessoas não têm acesso à educação direito, ou infelizmente muitos não ingressam na universidade por causa de desigualdades, também aproveitem para cuidar da saúde mental de vocês, não foquem só no estudo, 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 estudo direto. Tenham seus momentos de descanso, aproveitem tempo com as famílias de vocês, para ter os hobbies de vocês, para que vocês não se sintam desgastados.
porque é muito importante você se dedicar, se entregar aquilo que você quer, mas também cuidar de você. Afinal, Mas enfim, gente, autocuidado esse conselho é mesmo que eu queria demais, dar para mesmo vocês. Peço estudante numa desculpa se teve rotina alguma falha complicada. no áudio, porque eu tô gravando ele aqui perto da sala e tá um pouquinho barulhento e também tô ainda me recuperando um pouco da rinite, mas não se preocupem, espero que vocês realmente tenham entendido os conselhos que eu trouxe no áudio anterior e realmente esse vlog foi mais para compartilhar um pouquinho da minha rotina com vocês. E como eu disse no meu vídeo de apresentação, e eu reforço nesse aí, eu não quero trazer vlogs, seja de estudo, seja de rotina. Quaisquer os vídeos que eu forem trazer, eles vão ser o mais próximos da minha realidade possível. Como eu disse, esses aí são só alguns registros. Porque, querendo ou não, eu não consigo focar muito quando eu estou gravando. Então, podem ter certeza de que as minhas reações e a minha linguagem durante o vídeo é a mais verdadeira possível. E é isso que eu quero que vocês entendam. Que por trás desse canal, desses conteúdos, desses vídeos que eu trago, existe uma pessoa, uma garota real, que assim como vocês, quer tentar tornar a vida um pouquinho mais agradável. Mas vou deixar vocês com esses takes finais da correção das minhas questões. Inclusive, vai ter um momento que eu vou ficar eufórica por ter acertado uma delas. É isso, gente. O vlog vai terminando por aqui. Inclusive, fiquem com a minha cara de indignação. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu realmente quis gravar esse vlog para que ficasse algo legal para vocês e que vocês gostassem. Espero que realmente possa ter motivado vocês a estudar. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!